Olá, e aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar na jornada do Hierofante. E olha, ele é bem mais que um simples símbolo de tradição, viu? Ele representa todo um processo de transformar aquela autoridade que vem de fora numa sabedoria que nasce de verdade dentro da gente. Para começar, vamos pensar numa coisa bem básica. Afinal, para que servem as regras? A gente sabe, né? Elas organizam, protegem, dão um caminho mais seguro. Mas será que é só isso? É bem aqui que a nossa conversa de hoje começa de verdade. E isso já nos joga direto na nossa primeira parte, ir além da estrutura. Porque veja bem, as regras criam ordem, claro, mas para ter uma vida que seja realmente plena, a gente precisa de uma coisa mais profunda. A gente precisa de sentido. Para entender o Hierofante, a gente precisa lembrar de quem veio antes, o imperador. Pensa nele como uma energia que constrói as muralhas da nossa vida, sabe? A rotina, as responsabilidades, a estrutura toda. Ele cria um mundo que é seguro, que funciona. Só que um castelo, né, por mais forte que ele seja, por dentro ele pode ser bem vazio. E a diferença crucial entre os dois está resumida aqui. O imperador ele está preocupado com o como organizar, como executar. Já o Hierofante, ele chega para fazer outra pergunta. Por quê? Por que a gente segue essas regras? Para que serve essa estrutura toda? É exatamente essa a passagem da organização para o propósito. Então, a nossa jornada de integração vai seguir essas 5 etapas aqui. A gente vai ver como se busca orientação, como se enfrenta a sombra do dogma, como atravessar a tradição e, lá no final, como a gente chega numa sabedoria que é nossa de verdade. Então vamos lá para a segunda parte, a busca por orientação. Porque, no fundo, toda jornada para a sabedoria começa com um passo de humildade, né? Pois é, ninguém nasce com um manual de instruções, né? Então, o primeiro movimento do Hierofante é justamente esse: admitir isso e ir atrás da sabedoria que já existe por aí. Pode ser num mentor, numa filosofia, numa tradição. Aprender com quem veio antes não é fraqueza, muito pelo contrário, fortalece demais. E essa busca inicial, ela traz uns presentes bem valiosos. A gente sente que pertence a algo maior, recebe, tipo, um mapa para navegar pela vida, compartilha valores que conectam a gente com outras pessoas e constrói um eixo ético, uma direção. É uma base, e uma base fundamental. Mas, como a gente sabe, toda luz projeta uma sombra. E o que acontece quando essa busca por orientação vira uma coisa rígida, inflexível? Bom, aí a gente entra no território perigoso, da sombra do dogma. E olha só a virada que acontece aqui. O que era para ser sabedoria vira verdade absoluta. O que era consciência vira regra cega. E aquele sentimento de pertencimento, agora ele exige a anulação de quem a gente é. Aquele guia que orientava se transforma numa força que controla. E claro, isso tem efeitos bem reais dentro da gente. Um moralismo rígido que julga tudo. Uma culpa que paralisa. Um medo constante de errar, de dar um passo em falso. E talvez o mais perigoso de tudo, uma obediência que simplesmente desliga o pensamento crítico. A gente passa a seguir as regras não por convicção, mas por puro medo. E é exatamente aqui que o jogo vira. Para sair dessa sombra, não adianta só rejeitar a tradição ou jogar tudo fora. É preciso atravessá-la. Essa frase aqui, ela resume tudo. Atravessar não significa destruir, de jeito nenhum. Significa olhar para aquilo que a gente recebeu, questionar e decidir com consciência o que ainda faz sentido hoje. Pensa bem, uma tradição que não pode ser questionada, ela está morta. É só um monumento. A tradição que está viva, essa sim, ela respira através das nossas escolhas. Então, integrar o Hierofante é exatamente isso, é um grande ato de equilíbrio. É sobre honrar a sabedoria que a gente recebeu, mas sem virar prisioneiro dela. É pegar aquele ensinamento que está no papel, na teoria, e transformar em experiência de vida, em verdade pessoal. É essa imagem aqui que resume a grande mudança. Aquela voz de autoridade que antes vinha de fora, sei lá, dos pais, da sociedade, da religião, ela finalmente se torna uma voz interna. Uma bússola que é só nossa, sabe? Calibrada pela nossa própria experiência, pela nossa consciência. E com isso a gente chega na etapa final, a escolha e a sabedoria viva. É aqui que a gente vê como o poder de escolher consegue transformar aquela moral herdada em uma sabedoria que pulsa, que está viva. E para isso acontecer, entra em cena outra energia fundamental, a dos amantes. É esse arquétipo que vem lembrar a gente de uma coisa crucial: valores precisam ser escolhidos.
Porque vamos combinar, seguir um princípio ético só por obrigação ou por medo, isso não é ética, é obediência. A ética de verdade, ela nasce do coração, de uma escolha feita com consciência. A transformação fica muito clara aqui, né? De um lado, a gente tem a moral rígida, o peso da tradição. Do outro, uma sabedoria viva, flexível, que vem de um fundamento que foi escolhido. E é sobre essa base que se constrói uma vida com liberdade de verdade. Então, resumindo toda a ópera, a jornada é essa. A gente começa na obediência, depois passa pelo portal do questionamento, para finalmente chegar na integração. É quando a gente vive de acordo com valores que são autenticamente nossos. Então, o ponto crucial é esse, pessoal. O objetivo não é jogar a tradição fora, mas sim transformá-la. É saber pegar o ouro que ela tem e usar esse ouro para forjar a nossa própria bússola, criando assim uma sabedoria que guia a gente em vez de aprisionar. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Aquela tradição que foi herdada, os valores que foram recebidos, será que eles funcionam como um fundamento sólido que dá liberdade para a gente crescer? Ou será que funcionam mais como uma prisão que limita quem a gente pode ser? A resposta para isso está dentro de cada um.